a gravação. E o nosso assunto é aquele que traz a palavra de Deus. A gente tem que porque na verdade esse é um exercício que nós estamos vivendo também, né? Não é uma coisa que a gente está ensinando, nós estamos aprendendo a conversar sem falar nada de pessoas, sem ofender pessoas, mas realmente apresentar a Bíblia e apontar o pecado, para que as pessoas possam, e nós possamos, né, entender isso. Então que a nossa conversa seja uma conversa sempre que agrada ao Senhor e que a gente saia daqui curada e que todas as pessoas que nos ouvirem também vão sair curadas, amém? Em nome de Jesus. Então vamos começar? Vamos começar? Amém. Vamos chamar, na verdade, porque nós já conversamos, já está aqui conversando já faz um tempinho, nós vamos chamar agora outras mulheres e também homens em nome de Jesus para esse bate-papo. Vamos lá? Vamos. Olá, seja bem-vindo para o nosso bate-papo. Eu quero te convidar a estar aqui conosco nesse ambiente saudável, nessa conversa que cura e que transforma pessoas. Deus abençoe muito a sua vida. E hoje nós temos uma pessoa nova que ela vai se apresentar. E o nosso tema é interessantíssimo. Nós vamos conversar sobre Sexo. Se apresente já. Eu sou a Natália, hoje eu lidero a comunicação junto com meu marido aqui na Church. Estou aqui há 4 anos e é um privilégio de estar aqui batendo esse papo com essas mulheres maravilhosas que eu amo. Diga hi. Hi everybody. Daquelas. Let's go. Acabou. Já me apresentação. Gente, hoje nosso assunto é sobre sexo, que eu vou lançar ele aqui agora. E nós vamos conversar sobre ele. É um assunto que parece que a gente fica com tanta vergonha, né? Quando nós vamos falar. E a gente esquece que o pudor não é falar sobre o sexo, mas é falar o verdadeiro sexo. Dentro da palavra de Deus, que agrada ao Senhor. E não há vergonha para isso, né? Ao contrário, nós precisamos falar para trazer essa clareza, esse entendimento. Então, que a gente entenda essa leveza e que a gente consiga passar essa leveza. Primeiro, a gente precisa entender quem criou o sexo. Quem criou o sexo foi Deus, óbvio, né? E aonde a gente vê que Deus criou o sexo? Quando ele dá aquele direcionamento para Adão. Ele fala para que ele pudesse multiplicar. Multiplique. A única forma de um ser humano se multiplicar é através do sexo. A gente tem que entender, Deus criou o sexo. Qual é o propósito do sexo? Quando a gente entende o propósito, nós vamos entender todas as coisas. E lembrando, gente, se a sua visão, se o seu entendimento, você chegou nesse vídeo e você, mas não é o que eu concordo, não é assim que eu vejo. A gente não está dizendo sobre o que concordamos, a gente não está dizendo o nosso ponto de vista, nós estamos falando sobre a Bíblia. Aqui é uma conversa à luz da palavra de Deus e a gente quer apresentar já, que é o intuito do Woman Talk, como é que uma mulher, que mulheres e homens também cristãos conversam. O nosso assunto não é o que eu acho, o que a Marla acha, o que a Nath acha, é o que Cristo fala e nós entendemos. Então o sexo foi criado por Deus e quando ele traz o direcionamento a gente já entende o propósito. Realmente o sexo ele foi criado para que viessem os filhos, para dar continuidade na geração, para que o ser humano fosse criado, ao ponto que é através do sexo, da conexão do sexo do pênis do homem com a vagina, do encontro da vagina da mulher, que ali há o entendimento de formação do ser humano. Entretanto, quando eu entendo isso, quando eu entendo o propósito, eu vou entender o lugar do sexo. E aí a gente vai caminhar dentro da obediência. Quando eu entendo o propósito sim, é que a humanidade desse continuidade. É através daquele momento lindo. Só que Deus, quando ele cria o propósito, todo o propósito, ele coloca o prazer. Então ele mesmo colocou dentro do propósito o prazer. Um prazer aonde quando a mulher também encontra com o homem, com tudo que acontece dentro do sexo, ambos sentem prazer. E não é um prazer que eu sinto sozinho. O sexo é um prazer para sentir junto. E entendendo sobre junto, e entendendo que é continuidade, a gente vai entender a questão do homem e da mulher.
então é um nível de obediência. Eu entendi, cara, o sexo é para continuidade, é para geração, é para que o homem e a mulher possam ser criados. Construindo esse entendimento, eu vou entender que é através da conexão de um homem e de uma mulher. Para isso tem que ter responsabilidade. Para eu poder dar continuidade, trazer pessoas para esse mundo, esse casal ele precisa se responsabilizar. Essa responsabilidade, ela não vem através do prazer, mas ela vem através do propósito. Então, no momento que você conheceu o Edmar, você conheceu o Edmar, como se vocês falassem assim, cara, nós queremos viver juntos. Nós queremos viver juntos, nós queremos dar continuidade nessa família, então nós vamos casar. Quando você entende o casamento nesse princípio, casamos, agora nós vamos viver isso. E aí vem o sexo, e aí o sexo ele traz o quê? Prazer pro propósito. Sim. Então não é toda vez que você fizer sexo você vai ter filho, mas o prazer de obedecer a Deus é incrível, gente. Porque nesse momento de conexão da pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, vocês vão ter prazer. E esse prazer gera conexão do casal com Deus e o casal entre si. Porque eles estão em obediência. Sim. Então ali eles vão viver um lugar onde nós não vamos viver mais com ninguém. E aí, de intimidade. E essa conexão do casal faz com que eles tenham então uma durabilidade juntos. Porque eu vou olhar para todo mundo e vou dizer, ninguém proporciona para mim o que o meu esposo proporciona. Nós dois juntos, unidos, nós nos unimos porque nós nos amamos, porque eu entendi, o sexo é a responsabilidade do propósito, então eu só posso ter relação sexual, não é que você, parece que assim, eu só posso ter relação sexual depois do casamento. Não, é óbvio. Mas o entendimento eu só posso ter relação sexual quando eu entendi o propósito. Quando eu olhei para o Tiago, eu falei, eu quero dar continuidade na minha geração com esse homem, o cristão. Eu quero trazer filhos de Deus para serem luz de geração após geração neste mundo. Então, através do sexo, que Deus é lindo, porque foi Ele que criou toda a organização do sexo, nós temos prazer, nós temos conexão, é maravilhoso o que causa. Então, o sexo é para isso, ele é lindo. Ele é para responsabilidade, ele é para continuidade, ele é para consolidação de uma família. E aí a gente vai entendendo e construindo novamente. Pareceu meio complexo, mas a gente precisou construir essa ideia do sexo para a gente conversar sobre ele agora. Como tem sido abordado, as coisas que têm acontecido. E meninas, o que vocês entendem assim, sabe? A gente falou sobre essa beleza, só que hoje a gente percebe que o sexo ele vem através do entretenimento, porque quando você vai assistir uma boa construção de um filme, tá ali a cena do sexo. Por que a gente fica tão atraído a assistir isso? Por que a gente não consegue pular? Por que quando a gente vai ouvir canções, a gente precisa ouvir canções que falam sobre o sexo? Não para construir esse entendimento bonito, e nem precisa, né, de o casal juntos, tendo relação, não. Por que as pessoas precisam cantar, senta em mim, vem aqui que eu te pego? Por que isso é tão atrativo para as pessoas? E lembrando que nós vamos falar sobre a natureza caída, sobre a parte da nossa natureza caída que nós estamos reconstruindo em Jesus. Por que isso atrai? O que vocês acham, meninas? Eu acredito que assim... Dentro da Bíblia, quando a gente fala acha, é dentro da Bíblia. Sim, porque o cristão, né, eu falo que o cristão ele não tem opinião, o cristão ele tem a Bíblia. Não tem opinião. Então a gente vai se baseando ali na Bíblia para viver. Eu acredito, pastora, que assim, a nossa geração, para mim o sexo, existe uma beleza no sexo, na conexão do homem e da mulher. Isso é muito massa você pensar na criatividade de Deus para isso, sabe? Não só nesse quesito mesmo de multiplicação, mas desse momento para o casamento. Hoje, casada, eu entendo muito melhor essa questão do porquê o sexo é após o casamento. Porque quando existe prazer e responsabilidade juntos, é uma coisa muito, muito louca mesmo, que vem do Senhor pra gente. É muito especial, sabe? E pra mim é a questão da segurança também, o sexo dentro do casamento, sabe? Você tá seguro, é um ambiente seguro pra você, sabe? Pra você conhecer o seu parceiro, pra você se conhecer. E eu vejo que a nossa geração, assim, ela perdeu um pouco da questão da beleza mesmo.
Você falou sobre as músicas. Hoje eu vejo que as músicas, elas não são só essa coisa depreciativa, mas a gente perdeu o belo. Hoje já não tem mais uma composição poética de uma música, igual as pessoas ouviam antigamente, que vinha da MPB e tudo. Hoje existem essas músicas que não tem um contexto poético mesmo, que não existe beleza. E aí as pessoas começaram a ver o sexo como algo ali, um produto mesmo. É um produto na música, é um produto no filme, é um produto para as próprias pessoas, para a natureza caída, a nossa natureza caída, trata o sexo como um produto. Então eu uso aquela pessoa em meu benefício. E o casamento não é isso, né? O casamento é fazer o outro feliz. Então, o sexo dentro do casamento, eu vejo que ele tem essa responsabilidade, essa diretriz de, claro, eu estar satisfeita, mas também satisfazer o meu marido. E o sexo no mundo, fora do casamento, quando eu não tenho esse entendimento de propósito, é um produto. Eu tô ali para me satisfazer e é isso que importa. Sem responsabilidade de família, sem responsabilidade de continuidade. É só uma noite. Eu só peguei o prazer. E o pecado fez isso com o sexo, né? Ele pegou o prazer. E aí o diabo, ele não se responsabiliza com a gente. O diabo, ele não tem continuidade com a gente, porque ele tem fim. Quem tem continuidade com a gente é a eternidade, é a glória de Deus. Então ele não se compromete com isso. Então o que ele faz? Ele pega, não, só viva de prazer, porque o diabo ele quer fazer isso, só viva de prazer. E o prazer, na verdade, ele está em Jesus, em construir uma vida com Jesus, né? Sim. Que é justamente isso. Gente, quem não sonha em ser amado, fala de verdade. Quem não sonha viver o amor, e essa construção é a responsabilidade em Jesus, de lutar por uma família, de lutar por uma pessoa, e essa pessoa lutar por mim, e os dois juntos se divertirem na jornada da história. Porque Jesus, tudo que ele coloca para nós é alegria, é contentamento, ele sempre está reforçando isso. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque nele é o contentamento. Agora, no pecado, não. As doenças sexualmente transmissíveis vieram da onde? Foi da família? Não, literalmente. Consequência do pecado, literalmente. Né? Consequência do pecado. Entrando um pouquinho, eu acho que o que a gente tem construído aqui, que a gente começou a construir, é bem importante para nossa geração, porque eu vejo que nós perdemos muito essa questão do sexo ser para o casamento. Aí eu vou até voltar um pouco naquilo que a pastora construiu aqui. Né? Perdemos. Hoje em dia, quando você vai falar disso em contexto de igreja, para jovens, ou mesmo para nós, porque literalmente isso é para nós que cremos na palavra de Deus, né? Literalmente para esse ambiente, as pessoas têm essa dificuldade de entender que o sexo é para o casamento. Então, acho que a primeira coisa que foi muito bem esclarecida aqui, a gente tem que ter esse entendimento pautado nesse ambiente, né? Por que o sexo é para o casamento? Justamente porque existe esse local da aliança, e o nosso Deus é um Deus de aliança. Yes. Então, isso tem que estar muito forte no nosso coração. Se a gente não tem uma aliança com o Senhor, no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas, dificilmente você vai entender o prazer após o casamento, ou esse ambiente do sexo para o casamento, né? E eu digo isso porque eu mesmo tive muita dificuldade. Com 18 anos eu não era convertida ainda, e eu tinha muito forte que eu não ia esperar o casamento para eu ter uma relação sexual. Deus quis que não foi assim, mas assim, foi por Deus mesmo, porque por mim teria sido completamente antes do casamento. E tem esse negócio, eu quero conhecer vários parceiros. Sim. Eu quero, o pecado, ele causa esse dano em nós, egoístas. Eu quero conhecer vários parceiros, eu quero aproveitar. É uma busca enfreada pelo prazer. Então eu conheço eu tive prazer ali, mas eu quero um prazer a mais. Porque o pecado, ele faz que o prazer seja sensações. Sensações, eu estou sentindo. O que Deus causa em nós é liberdade, é cura de relacionamento, cura de vida, cura de propósito. Não, eu não preciso ter isso, vários prazeres para ter prazer no sexo. Eu preciso respeitar o meu marido, construir com ele o sexo para entender o prazer. Sim. E daí, eu acho que uma palavra que norteia isso que a gente está conversando e que pra mim foi o grande divisor é valor. Então, em Deus, a gente tem valor. Deus, ele te ressignifica no sentido assim, o seu valor como mulher, como pessoa, como família. E o que eu vou dar o meu exemplo mesmo, pessoal. O que eu vejo na Marla, que tinha pensamentos, né, antibíblicos, antes de eu me converter e tudo, era que eu não enxergava o meu valor em Jesus. Eu não via que o sexo era algo valoroso. E esse valor que tem no casamento, na família, ele é tão valoroso que não dá pra você simplesmente entregar isso pra qualquer pessoa. Ou se entregar pra qualquer pessoa. Porque igual a gente tá falando, é um local de intimidade tão profundo que se você
usar disso de uma forma negligente, deliberada, com qualquer pessoa, você vai se ferir. Porque a gente tá falando de um local de intimidade, né, de valoração, que você precisa ter valor naquilo que você tá vivendo. E dificilmente você vai ter isso se você não tiver com alguém que tenha princípios, que te veja com valor. E literalmente, gente, quem dá valor pra nós é Jesus. Então, se você tá com alguém que não tem o coração em Cristo, que não vive esse amor que vem de Deus, a pessoa não vai te valorizar, porque não tem da onde surgir esse valor. Isso. Né? Não tem alguém que não tem amor por Jesus valorizar o que você tem pra oferecer. O que você tá falando até forte, porque é até a construção do casamento, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu não tenho meu valor, eu esqueço de... É engraçado que o pecado, ele traz uma loucura, assim, ele tira o nosso raciocínio. Sim. E Cristo traz essa liberdade, né, de pensar. Então, poxa, a Bíblia diz, nós mulheres, nós precisamos casar com um homem que nos ame e que dê a vida dele por nós. Então, se eu estou me relacionando com um rapaz, jovens, solteiras, e esse homem não me coloca como prioridade, esse homem a gente não vê ele já comentando sobre isso, cara, eu vou trabalhar, eu quero sustentar a nossa casa, eu quero cuidar de você. Ele não diz, não é ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo pra levar você pro sexo, porque, como eu disse, parece que é só prazer, o mundo só busca por prazer. Jesus, ele busca aliança, responsabilidade. É compromisso firmado, né? Então, se eu tô ali, ou você, rapazes, tá se envolvendo com uma mulher que ela não é submissa ao propósito de Deus na sua vida. Não, eu quero viver o oba-oba. Não, eu quero isso. E você fala, não é a construção certa de família que eu busco. Sim. Aí, quando eu observo isso, não, esse homem me ama, essa mulher quer me amar também, ela quer caminhar comigo, vamos responsabilizar então? Vamos casar? E aí o casamento, parece que o casamento é só coisa ruim. Não, ele tem o sexo, o casamento tem a cumplicidade, o casamento tem... Nossa, agora o pai fala assim, cara, eu tenho alguém. Sim. Eu tenho alguém que se eu ligar pra ele agora e dizer assim, Tiago, eu preciso de você. Ele para tudo e ele vem. E como ele também tem alguém. Sim. Amor, ora por mim que eu não tô bem. Eu posso ter vários amigos pra fazer isso, mas nós dois temos uma conexão muito poderosa. E que o sexo é uma ferramenta dentro do relacionamento para essa conexão. Sim. E aí, Marla, você... a gente sempre, quando for para a área mais científica, a gente vai para ela, porque ela é médica. Gente. A gente aqui não... Talvez tenha até alguma coisa, assim, tipo, química, né? Que quando o sexo causa, tipo assim, que faz a gente trazer até um vício um pro outro, né? Sim. Tipo assim, cara, ele é o meu marido, assim, o cheiro é diferente, sim, a conexão do sexo. Engraçado, porque assim, a conexão sexual, ela vai gerar em nós esse momento de você ter essa descarga de tensão, né? Se a gente for falar assim. Então, olha, tanto que é engraçado, tanto que também a gente tira o foco daquilo que é importante. Porque se você tá vivenciando isso com alguém, gerando esse momento de intimidade e literalmente utilizando disso para ser esse ambiente de você descarregar a atenção, isso é comprovado, né? A gente precisa, nós somos seres hormonais, eu acho que isso é importante a gente também falar aqui. Nós temos hormônios, nós temos sentimentos, sensações, e isso vai ter um local da gente usar. Inclusive, a gente precisa aprender a lidar com os nossos hormônios e com as nossas respostas sexuais. Que até foi o começo da gente falou, né? Que às vezes é um tabu. Cara, é normal. Todos nós vamos sentir vontades, desejos. E se você não tem, aí que tá o problema. Então é normal sentir isso. Vontade, né? A verdade, eu acho assim, ó, que a vontade, ela é algo que o Senhor colocou em nós. Sim. Né? Nós somos humanos. A gente tem até a questão dos sentidos, do toque e tudo. Eu não acho que o problema é você sentir vontade. O problema é você, duas vertentes. Você esconder isso, esconder tanto quando você é solteiro, que depois isso vai gerar um problema muito grande no seu casamento. Se hoje, como solteiro, você não sabe lidar com os seus hormônios, com as suas sensações, você tá escondendo ali, ignorando isso, sem lidar, no casamento isso vai ser um problema. Sim. Porque aí no casamento você vai vir totalmente travado. O também, né? Entendeu? Que é o uso exacerbado, vamos falar assim, né? É eu sentir, mas eu achar que eu não preciso ter que lidar com isso. Na verdade, temos que aprender a lidar com isso. E faz parte do nosso amadurecimento. Quando a gente busca a santidade, eu sinto prazer. Eu sou uma jovem, que eu não sou casada, eu tenho desejos sexuais. Tá tudo bem, isso quer dizer que o meu corpo, ele é normal. A questão é, nesse momento, eu vou renunciar aos desejos sexuais, porque agora não é a pauta da minha vida realizar meu desejo sexual. A pauta da minha vida é encontrar com quem eu vou me satisfazer.
Sim. Então eu encontrei a pessoa que eu vou satisfazer os meus desejos e vou satisfazer o dele também, tá tudo bem. E a gente tem até essa pergunta, né? O que pode, o que não pode no sexo cristão? Gente, é tudo tão lindo, né? O pênis do homem penetrando na vagina da mulher ali, por mais que tenha dor, que às vezes a mulher tem que fazer alguns tratamentos, mas é natural depois de um tempo ser prazeroso, tem todo o envolvimento, tanto do pênis como desse contato, traz um prazer incrível. E o que você pode? Você pode estimular esses dois. Então, assim, aí tá a pauta. É pecado ou não é? Se você está estimulando o pênis do seu marido e ele está estimulando o seu corpo, ele está estimulando a sua vagina para esse momento, tá tudo bem, sabe? O que não é legal é o que te traz dor. É você ficar forçando parte do seu corpo, por exemplo, ficar enfiando dentro do nariz. É proporcional? Não. Não é proporcional. Então, assim, é óbvio, você vai pensar, vai cortar no favor. Aí das depravações, né? Aí a gente vai entender por que ouvir canções, e a gente também, gente, você tá ali ouvindo uma música, a pegadinha, a letra, isso te atrai. A gente tava conversando sobre o filme, né? Tá passando ali o filme e você quer saber mais, você quer saber a intimidade daquele casal. O diabo, ele te conquista pela curiosidade. Você tá tão envolvida com aquele casal que você quer ver até eles tendo relação sexual. É o que? É a lascívia. Sim, sim. É a lascívia, nossa, do pecado, né? E ali você vai falando, não, mas eu não preciso disso, eu vou passar, eu posso ter um entretenimento, ver uma construção de um teatro, de uma ideia, e não precisar fazer a lascívia, né? Sim. Eu tô ouvindo uma música, eu não preciso ficar ouvindo música sempre trazendo o sexo de uma forma tão triste. E aí, por isso que a gente tem, meu Deus, o sexo, não posso falar sobre o sexo. Não, podemos sim. O casal precisa falar muito. Amor, eu gosto desse jeito, eu gosto dessa forma. Sim, me toca essa assim. Comunicação, né? Mas eu vejo isso. Eu vejo que assim, como o mundo, né, o pecado transformou o sexo nessa coisa depravada e suja, nós como cristãos, a gente já fez o oposto, mas eu acredito que muitas vezes de um jeito errado, transformando em um tabu. Então eu vejo meninas que casam virgem e tipo assim, será que é pecado? Será que eu posso, né? Como é que é isso? Ou tem a mentalidade tão travada que não consegue isso, que não consegue, que acha que essa questão de estimular o marido é pecado. Nossa, eu não posso tocar, é sujo. Porque eu vejo essas duas vertentes. E voltando lá atrás sobre a questão do prazer, nós como seres humanos, existe um vazio no nosso coração que é do tamanho de Deus, de Jesus mesmo. Só Jesus vai conseguir nos dar o prazer que a gente busca em tantas coisas nessa vida. Seja no sexo, no dinheiro, no trabalho. Só Jesus. E só Jesus. Tanto é que quando você é solteiro, eu tava num aconselhamento e uma menina me falou sobre isso, né? Como lidar com essa questão dos desejos. E eu falei isso pra ela. Quanto mais prazer você encontra na presença de Deus, quanto mais você tá ali, você encontra prazer na Bíblia. Não é que você não vai ter desejos, você vai. Mas você vai falar assim, cara, o prazer da presença é muito melhor do que o prazer de 15 minutos de pecado. Isso. E aí você vai entendendo quem o Senhor é na sua vida, você vai entendendo o valor que você tem pra Deus e o prazer que está só nele. Isso até dentro do casamento, porque eu vejo que às vezes a pessoa espera tanto, né, e aí o sexo se torna meio que um ídolo. E não, o maior prazer que nós temos como mulheres, homens, seres humanos, é a presença de Deus. O meu marido não é um pênis ambulante. Isso. Não, ele só não serve pra me dar prazer. Não mesmo. Então ele também é humano, às vezes ele tá cansado, né? Então eu vejo isso, que esse prazer que o ser humano busca, né, no vício, no jogo, em assistir um filme. Por que eu quero ficar vendo essa cena aqui? Porque é prazer. Você tá sentindo prazer em ver aquela cena. E o que a Mara disse sobre o valor, aí a gente entra... Por que no casamento eu preciso trazer uma terceira pessoa? Ou ter um relacionamento livre, aberto? Porque eu não tenho valor. Eu não entendi o valor do outro. Eu não entendi que nós dois juntos... Que amor é escolha também, conseguimos construir o prazer juntos, que nós dois conseguimos viver juntos. A gente não precisa de uma terceira pessoa. Sim. A gente não precisa de uma mulher para cumprir o chamado de Deus. Como Sara, né, que tinha eu esqueci o nome agora, uma promessa de Deus. Olha, vocês vão ter filhos. Não, então Deus não consegue cumprir a promessa dele comigo. Eu preciso trazer uma terceira pessoa. Eu preciso dar meu jeitinho. Dar meu jeitinho. Dar uma força pra Deus. Não, vocês. O propósito é o homem e a mulher. A mulher, e aí parece que é ofensivo para a mulher dizer, não, você foi criada para o homem. Mas pense nisso, se a mulher foi criada para o homem também já foi criado por Deus, porque Deus não teve uma ideia
Deus, Deus ele é onisciente. Quando ele criou Adão, ele já chegou, agora é hora de criar a Eva. Então Deus criou os dois para estarem juntos. Sabe, ele já tinha isso como propósito. Que é o que a gente até fala do princípio da complementariedade, né? Que é o que a gente até estuda. E é muito nessa perspectiva da criação. E aí a gente entra até um pouco no que a gente falou na aula passada, A pessoa, ficou faltando café, lembra? Ficou Se você não café. assistiu o antigo, vai lá assistir. assistir. Vai Ela entender. prometeu pra nós que Vai vai ter ter. café porque ela é a barista aqui do grupo. Gente, entrou uma pessoa que gosta de café também. Eu estou me sentindo em aprendizado aqui em relação Só falta tirar o a açúcar. café. Gente, Não, o maior gente, pecado café com da açúcar vida não é dá. tomar Me café diz com açúcar. açúcar. Eu tô Tá bom? pedindo isso Pode pra deixar. vocês. A gente vai dar um jeito Não, nisso. A café gente vai com açúcar resolver não é essa café, situação. né? Gente, um dia a gente viajou, a gente precisa viajar juntas. Cara, ela pediu uma garrafa de café. E eu pensei, não, ela não vai. Ela bebeu tudo. Ela bebeu até a rapa. Se tem rapa, se café tem rapa da garrafa, ela conseguiu fazer isso. E eu fiquei só olhando. Aí você vê a pessoa super mega ultra power agitadas. Será por quê? Será por quê, gente? É muito café na areia. Nossa, agora eu até esqueci. Vamos lá. Dessa questão da complementariedade. Isso é tão legal, porque vem até nessa questão do gênero, né? Cara, só existe 2 gêneros na Bíblia, feminino e masculino. Queira você ou não. Né? Literalmente. Então, assim, isso é tão legal. E na vida, né? Na vida. Porque é ou princípio mulher. de complementariedade. Mas e a pessoa Aí, que no não caso, nasceu não é com Bíblia, pênis? biológico. Gente, a função da mão é essa aqui. Tem gente que infelizmente, não vai ter a função da mão. Tem gente que não vai ter a função do olhar. Mas não é porque a pessoa não tem essa função que não existe a função. Entendeu? Sim. Homem e mulher. Pênis e vagina e vulva. É o que é criado. Mas existe o hermafrodita. Pois é, o pecado, infelizmente, causou danos na criação. Não é que Deus criou tudo perfeito, lembra? O dano veio através do pecado. E nós precisamos conviver com os danos do pecado. Sim. Mas é o meu prazer. Aí, de novo, né? O nosso prazer está em Cristo. Mas não existe nada. Não existe mesmo. Sabe? Não existe, porque a sua identidade não é o que você sente. A sua identidade é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Gente, isso é libertador. Você tem que fazer uma pausa para essa frase. A nossa identidade não é o que a gente sente. Porque Graças isso é tão a Deus. libertador. Porque quando eu quero matar alguém que eu tô com Não raiva, é? eu lembro disso. Isso é libertador. Eu Isso é preciso liberdade. Sim, isso é É liberdade. porque são 3 coléricas, a gente se entende bem quando fala sobre isso. É por isso que é Sobre bom, raiva. gente, seguir a Bíblia, porque tá tudo Literalmente. tão explicado lá, tão redondinho, e às vezes a gente quer mudar, né? Mas é porque eu acredito também que atualmente a gente acha que o evangelho é sobre nós. Por isso, é sobre o meu prazer, é sobre o que eu estou buscando. E por isso que tem essa deturpação no sexo, no casamento, de identidade, de gênero. Só que o evangelho é sobre Cristo. E o meu sentimento, as minhas emoções não sobrepõem o que a Bíblia fala. Claro que, como a Marla citou, a gente está falando aqui para cristão. Se você não crê na Bíblia, é claro que você vai ter uma dificuldade de entender isso. Sim. Mas se você crê na O Bíblia... Espírito Santo traga esse entendimento. Amém. Que você creia nisso, que a palavra fala, né? Que não é sobre nós, é sobre Cristo em nós, fazendo em nós e através de nós. E a gente também não crê a Bíblia porque nós temos inteligência ou não. A gente crê a Bíblia porque o Espírito Santo fez a obra. E é por isso que é a minha oração, para que o Espírito Santo faça a obra em você também e entenda isso em nome de Jesus. E é justamente, cara, a gente entende algo. Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creu em Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e carrega a tua cruz. Pronto. Então, mas é o que eu sinto, eu tenho vontade de trair meu marido. Não, eu quero então tratar esse valor do outro, porque Jesus ele me ensina a amar o outro. Eu quero tratar o valor até do amante. Porque ele não é para ter meio. Eu acho que todo mundo nasceu para ter família. Não para ser metade de ninguém, não sabe? Para ser produto, né? Para ser produto de frustração. Mas meu marido não é bom, então eu tô frustrada, eu vou pro outro. Não, eu vou para Cristo. E se Cristo perceber que precisa mudar a minha geografia dentro de uma família, ele vai mudar a geografia. Porque eu estou nele. Não é eu que piso fora do propósito de Deus. É Deus que organiza a minha vida dentro dos meus pés, firmados nele. É uma confiança. Se você quer viver Jesus, você precisa confiar na ação de Jesus. A gente não se move por vontades, a gente se move por obediência, por propósito, por dependência, por entender que
todas as coisas cooperam para o meu bem e por Deus me amar. E aí a gente entende, né? Que também ofende muitas pessoas dizerem isso. Não, mas o corpo do homem é da mulher e da mulher é do homem. Porque e olha que coisa mais linda, gente, eu já... Não é quer dizer que... Gente, meu esposo é todo tatuado. Não quer dizer que eu vou pegar as tatuagens dele, eu vou mandar nele. Não, tá dizendo que agora você tem alguém, sabe, junto, e que vocês dois juntos vão construir o prazer, vão construir a alegria. É muito bom saber que você tem alguém, sabe? E Deus colocou nesse nosso coração. A gente ama Jesus acima de todas as coisas, mas a gente entende o nosso propósito por amar Jesus. Amém. E esse é o nosso entendimento. E para concluir esse assunto, a gente precisa falar de masturbação. Na área sexual, né? Porque vamos falar mais voltando para os jovenzinhos. Masturbação, como que é esse entendimento que a gente vê através da Bíblia de Deus, através da palavra de Deus? Porque é um momento onde eu tenho prazer e tem como eu sentir prazer. Então, se eu me tocar, ou a pessoa que é viúva também, né? Acontece isso. Eu já senti prazer, eu quero sentir prazer, então eu vou me estimular. Divorciado. É pecado ou não é pecado? Sabe? Entender isso. O sexo, ele foi feito não para ser realizado com a mão. Ele foi feito para ser um com o outro. Se não tem o outro, não tem para que fazer o propósito. Eu vou morrer de prazer? Aquele que quer vir após mim, né? Ser mesmo. E Marla, o que acontece com o cérebro, ou o que acontece com a pessoa quando ela tem esse estímulo demais? Então, quando a gente vai pensar nessa questão da masturbação, a gente tem que lembrar que ela vem muito relacionada com o acesso à pornografia. E aí, até falando desses mecanismos de dependência cerebral, é como se você estivesse realmente consumindo uma droga. Então, a pornografia, ela tem no seu cérebro o mesmo efeito de uma droga. Então, quanto mais você acessa, mais você sensibiliza esse senso de recompensa do seu cérebro, então você quer mais. E até por isso que a gente tem esse gatilho de querer acessar músicas pornográficas, imagens pornográficas, e quanto mais você acessa, mais você sensibiliza o seu cérebro, e aí vai gerando essa ausência que precisa ser compensada com cada vez mais. Então é bem aquele ciclo da droga mesmo no nosso organismo. Então, quando a gente vai falar da masturbação, normalmente ela vem associada com a pornografia. E aí a gente cria um grande problema, porque a pessoa fica condicionada a ter prazer só naquele ambiente da depravação total, que é no ambiente onde a pornografia é gerada. E aí ela não sente mais prazer no ambiente do sexo casual. Então a gente gera um problema gigantesco, porque daí esse homem ou essa mulher que foram condicionados a viver o sexo nesse extremo, né? Extremo visual, extremo auditivo, extremo de toque, ele já não sente mais prazer no sexo do dia a dia, naquilo que você vai viver com a pessoa normal, que não é uma pessoa que foi editada, que não é algo que foi editado. Só que aí a gente já fez aquela sensibilização, tanto da cabeça quanto dos órgãos genitais. Sim. E aí a gente gera no homem disfunções eréteis graves, que às vezes a pessoa vai ter que realmente tratar ali para poder conseguir manter o ato sexual, e na mulher também uma sensibilização. Na mulher muito relacionada ao uso principalmente de vibrador, coisa que tem um estímulo sensitivo muito grande. Porque daí a gente entra homem nenhum consegue ser um vibrador dentro de até injusto, e nem nenhuma mulher, é um produto, convenhamos que nenhuma mulher também vai conseguir ter a pressão que uma mão faz num tênis. Então, isso tem que estar claro na nossa mente. E até para as pessoas que não são cristãs, até quem não é cristão, já tem compreendido o quanto a pornografia e o quanto a masturbação são prejudiciais para a vida sexual, porque gera todo esse vício comportamental, né? Saúde mental. São pessoas que vão começar a ter uma vida muito isolada nela mesma, então a pessoa tem dificuldade de se relacionar, porque aprendeu a ter prazer com ela mesma. Então ela tem dificuldade até de se relacionar com o outro. E também tem isso, é porque eu me amo. Se você se ama, se valorize, cuide de você. Então, eu estou sentindo prazer. O que você faz? Vai orar. Vai falar: Jesus, eu preciso de um varão. Me ajuda a perceber um homem, Jesus, que vai me amar, que vai me respeitar. Olha que energia boa que você está lançando para o seu corpo. Ao invés de, não, eu vou me satisfazer porque eu mesmo me satisfaço. Não, mulher, vai orar, vai observar os hominhos dentro da igreja. Se você é uma viúva, se você é uma divorciada, agora construir, né, esse relacionamento, se você é uma solteira. Então não vai se satisfazer, porque sim, você vai se satisfazer, e é muito melhor ter alguém para isso, porque o sexo é para ser feito com
alguém que você se responsabilizou e se responsabilizou com você. Vou fazer a vez da Marla. Faz exercício físico, gente. Também ajuda. Vai treinar, vai fazer crossfit. Você solteiro, vai fazer isso, entendeu? Porque às vezes realmente é uma coisa química, né? Você vai ver a mulher emagrecendo, ficando fina. Você não sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, olha que beleza! A mulher, quando no período ali pré-menstrual, a mulher realmente tem um aumento de libido, né? Então, às vezes... É hormonal, né? Então, você vai orar, sim, mas você pode fazer isso também. Você pode correr, eu tava vendo um podcast onde a menina falou sobre isso, que ela venceu a questão da pornografia com a junção de oração, Bíblia, se converter... Pedindo o varão e cuidando isso, do filho. mas também correndo. A corrida, ela fala que... Ela brinca no podcast, inclusive, falando isso. Que Jesus mais corrida salvou a vida dela. Amém. Por quê? Sim. Porque enquanto ela estava nesse momento hormonal, físico mesmo, de muita pressão, ela orava, mas ela também se posicionava e ela saía pra correr. Então, o que a corrida liberava no corpo dela, ela conseguia chegar em casa e não pensar mais em pornografia. Prazer também. A gente precisa entender que tem toda essa questão. Nós somos corpo, alma e espírito, cara. O exercício físico libera, né? Mas libera endorfinas. Uma coisa muito boa, mas é isso, gente. E eu acho que uma coisa da gente falar, e aí vai para jovens que estão nos assistindo, é você entender os gatilhos também que estão por trás desse ambiente da masturbação. Porque é algo que nós precisamos compreender e ficar muito claro. Você vai ter gatilhos no decorrer de sua vida, você é um ser hormonal. Infelizmente, vai chegar esse pode acontecer, ainda mais se você teve esse acesso muito novinha, não aprendeu a lidar com isso. Mas o que nós precisamos? É identificar os gatilhos, entender esses gatilhos para que você não se torne refém do que você sente. Porque é isso que a gente está conversando. Viver com Jesus é ter liberdade. Então nós não somos refém do que a gente sente, dos gatilhos que nos motivam, mas se eu não tenho essa tomada de consciência do que me dá gatilho, do que me faz pecar, ou desse ambiente também de buscar essa presença do Senhor para alimentar os seus pensamentos, seu coração, você vai permanecer nesses gatilhos, infelizmente. Porque você não está limpando também aquilo que te faz cair. Então é identificar e ressignificar, para que você consiga, igual a Nath falou, jogar esses gatilhos para um outro local. Seja um exercício, buscar mais a presença do Senhor, jejuar, orar, para você encher seu coração, sua mente de coisas boas que te trazem outros pensamentos. E no momento que você ora, no momento que você vai ler a Bíblia, vai assistir, você está o quê? Edificando seus pensamentos que estão ali conectados. Quando você vai para atividade física, você está cuidando dos impulsos que estão no seu corpo. E posto também, né, que a gente tá falando das músicas. Você tá lá ouvindo música que só fala de sexo, vendo coisa que só fala de sexo. Ser estimulável. Você vai sentir desejo. Aquilo que existe dentro de você, né, vai produzir o desejo pelo pecado, né? Então aí você vai pautando isso. E se você vive isso, é correr pro abraço de Deus e pro cuidado de Deus afetivo, pedir perdão e clamar e restabelecer sua aliança, e andar com pessoas e conversar. Né? E assim, na verdade, gente, o exercício físico, ele é tão importante porque ele ajuda até no seu desenvolvimento no sexo pros casais. Quanto mais você pratica a atividade física, olha, Natália, mais você consegue durar mais o sexo, consegue fazer todas as coisas que você tem, né? Mobilidade, disposição, é isso. E aí, ao invés, tá vendo? Ao invés de ficar procurando recursos de pecado para se satisfazer, seja uma pessoa que busca o recurso, sim, para prazer, mas na saúde, né, no outro, no respeito, na prazer santo, né? Sentir prazer, o prazer, gente, na verdade, não é errado, o prazer. Tá? É só você... porque o pecado não traz prazer. Isso. Ele pode imitar o prazer. Mas ele o prazer traz uma falsa sensação de prazer. Porque, por exemplo, essa questão da pornografia e da masturbação, a maioria das pessoas que caem nisso, logo depois vão se sentir péssimas. Mulheres, homens que às vezes vão pra balada, fica com outro, no outro dia, como é que você se sente? Mal. Você se sente sozinho. Por quê? Porque você não lidou com o principal, que é desvalorizado. Você não lidou com o principal, que é as suas emoções, né? Existe uma falta. E você não lidou com isso. Então, assim, o pecado, ele não traz prazer. Essa fala foi muito boa. O pecado, ele traz uma falsa sensação de prazer que depois vai te custar muito caro. Seja na sua saúde física, mental, emocional, espiritual, sempre vai te custar algo. E o verdadeiro prazer que é criado por Deus, ele é um prazer saudável. E o exercício físico, ele demonstra isso. O seu corpo sente prazer em algo que vai te trazer o quê? Vida. Jejuar gera muitos benefícios. Você vê tudo que Deus criou, gente. Deus é top, gente. É isso. Amém. Então é isso, meninas. Então é isso, gente. E aí, gostou da nossa conversa? Deixe seus comentários aí, que nós vamos ler todos os comentários. Sim. Participe da conversa, acrescente algumas coisas. E se você tem sugestão de assuntos pra gente lançar aqui na roda de conversa, só colocar nos comentários
que nós podemos conversar sobre o assunto que você escolheu. Deus te abençoe, traga pureza. Nós precisamos orar muito por pureza. Pureza nos seus pensamentos, para que com a pureza de Deus você possa usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para aqueles que entenderam acerca do fugir do pecado e viver a santidade. Já estou me despedindo, vocês despedem também. Despedindo agora, Deus te abençoe. Amém. Beijos. Até a próxima, gente. Até. Finalizamos. Fechou. Gente, eu amei! Ficou muito bom. Eu amei, ficou uma delícia essa conversa. Muito produtivo. Véi, a hora que passou 30 minutos, falei, Falei que você Ai, tá vendo? Eu te falei que você gosta de conversar. Você é a É cara do muita Homo coisa, Talk. né? É Eu porque acho é muita conversar coisa, é tipo um negócio casa com o outro. Mas, gente, tudo que você vai falar de Deus, uma coisa tá linkada na outra. Porque Sim. Deus é um cara inteligente. Gente inteligente consegue linkar coisas. Vamos pra submissão, gente? Eu vou sair desse tema.